Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre semântica. Até agora a gente viu sintaxe, que é a forma da lógica proposicional, o formato que a gente vai utilizar para as especificações, e agora a gente vai estabelecer valores para aquele formato. Esse formato ele necessita de uma definição de valor para que ele possa ser útil para a gente estabelecer o que significa ser verdadeiro ou falso na lógica proposicional. E assim a gente pode fazer novas aplicações na computação. Então vamos lá? Bom, pessoal, eu vou começar com esse exemplo aqui. Eu tenho uma formulazinha com duas proposições J e W. J, o programa é escrito em Java, e W, o programa só executa em Windows. Na fórmula eu estou tentando dizer o quê? Que o programa, se ele é escrito em Java, ao mesmo tempo ele não executa só em Windows, né? Essas duas proposições aqui que eu vou chamar de proposições atômicas, tá? Elas podem ter valores. Proporções atômicas podem ter dois valores, verdadeiro ou falso. Eu vou usar true aqui em inglês, mais por conveniência da literatura, mas a gente pode usar VOF, 01, não interessa. Eu posso definir então valores possíveis para cada uma dessas em situações diferentes no mundo real. Então, por exemplo, o J sendo uma situação possível é o J sendo verdadeiro e o W sendo falso. Tá? Outra situação possível é o programa não ser escrito em Java e ele só executar em Windows. Outra situação é o programa ser escrito em Java e ele só executar em Windows. Não quer dizer que essa situação é possível no mundo real, só estou dizendo que são interpretações possíveis. Por isso que a gente vai chamar cada uma dessas possibilidades de interpretação. Então, na lógica, uma interpretação para uma fórmula é um conjunto de valores para as proporções atômicas possíveis. Tá? Então, as interpretações definem para a gente quais são as possibilidades daquela fórmula. Claro, pessoal, que a gente vendo agora, se a gente agora for olhar, nem todas as interpretações vão ser verdadeiras no final, né? Vão deixar a fórmula ser verdadeira. Então, como é que a gente define a semântica de uma fórmula? A gente normalmente usa, como vocês já devem já ter visto, um elemento chamado tabela verdade. Então, essa é a nossa ferramenta semântica principal na lógica proposicional. Então, para fazer uma tabela verdade, eu defino as linhas onde eu tenho os valores possíveis. Cada linha dessa é uma interpretação. Tá? E aí, caso seja verdadeira essa interpretação, ela é chamada de modelo. Então, quando eu dou uma interpretação que faz a fórmula ficar verdadeira, essa interpretação ela é um modelo da fórmula. Então, por exemplo, essa interpretação aqui, para essa fórmula, pelo que a gente conhece na prática de Java, ela é um modelo. Porque se o programa sendo escrito em Java, também é verdade que ele não só executa em Windows. Então, isso aqui sendo verdadeiro e isso aqui sendo falso, quando juntar isso aqui é verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, torna-se verdadeiro. Esse é o chamado cálculo, né, da lógica proposicional, né, a álgebra booleana, que vocês conhecem, como vocês já viram. Para definir essa álgebra booleana, a gente precisa definir então qual é a semântica dos conectivos. Conjunção, disjunção, implicação e negação. Sabemos, meio que de cara, que para dar a semântica do conectivo eu posso definir uma tabela verdade para ele. Então, a possível tabela verdade aqui para a conjunção é essa, onde eu tenho verdadeira apenas quando os dois valores forem verdadeiros. O único caso aqui de verdadeiro. Outra
é a disjunção, que a gente já conhece como ou sem ser o ou exclusivo, né? Então ela é verdadeira, no caso, em 3 interpretações. Eu tenho 3 modelos para essa forma. Que no caso, se uma das duas for verdadeira, uma delas, a fórmula toda fica verdadeira. Por fim, a negação, que já sabemos claramente, ela define para nós o oposto, né? Verdadeiro ou falso, para cada possibilidade. A semântica mais, talvez, diferente e, eu diria, um pouco confusa, que pode ser confusa a princípio, é a da implicação. Porque a implicação, ela pode ser explicada como sendo uma regra que você define para o seu mundo. Eu estou falando, por exemplo, do mundo do sistema acadêmico. Existe a regra, se eu me formei, eu paguei lógica. Essa é uma regra que está no meu projeto de curso no sistema acadêmico. Então, quando eu defino uma regra, não necessariamente a gente sabe se um dos dois lados, ou esse, é verdadeiro, né? A gente não tem como saber. A gente só sabe que há uma relação entre as duas. Então, por exemplo, sabendo que eu me formei e paguei a tal, eu sei então que a regra foi mantida. A regra foi obedecida. Então a gente considera que a veracidade foi mantida. Por isso, verdadeiro. Se, por acaso, eu me formei em a tal e não paguei lógica, essa é uma situação... eu me formei em computação e não paguei lógica, essa situação ela é estranha à regra. Ela invalida a regra da implicação. Se ela invalida, a regra não está mantida, ela está invalidada. Por isso, falso. Nos 2 outros casos, eu defino que o lado esquerdo é falso. Se o lado esquerdo é falso, quer dizer que eu não me formei em computação. Se eu não me formei em computação, não interessa se eu paguei lógica ou não paguei lógica. Nos 2 casos, a regra está mantida. Por isso, eu defino como verdadeiros 2 casos. Então, essa é a tabela verdade da implicação. Tá? E a gente pode fazer tabelas maiores a partir dessa ideia. Por exemplo, eu posso definir aqui todas as proposições atômicas e negações que eu tenho e definir tabelas para elas. No caso aqui, todas as possibilidades. Se eu tenho 2 proposições atômicas, que são P e Q, eu tenho 4 linhas na minha tabela. Por quê? Vocês já devem lembrar também que tem uma regrinha definindo que o número de linhas na tabela vai ser 2 elevado a n, onde o n é o número de proposições, tá? Atômicas, as letrinhas. Então, se a gente tem 4 linhas e eu defino todas as possibilidades, o que eu posso fazer? Eu posso pegar para P implica e não Q, eu posso pegar o P e o não Q e usar a tabela da implicação. Na tabela da implicação, T e F produzem F. Falso. Então, eu produzi uma tabela para subfórmula P implica em não Q. Faço o mesmo com a subfórmula Q ou não P.
E depois, se eu tiver o resultado das subfórmulas f e true, isso aqui também é a tabela da implicação. F e true, falso e verdadeiro na implicação, verdadeiro na tabela da implicação. Então eu posso ir fazendo gradualmente a tabela verdade da fórmula maior. Bom, pessoal, então deixa eu fazer um exercício aqui para terminar, só para dar uma olhada, para mostrar como é que a semântica pode nos ajudar a pensar logicamente. Eu tenho duas arcas A e B, estou na caverna, o tesouro está lá, mas pode ser que a gente esteja em A ou esteja em B. Pelo menos uma dessas arcas contém o tesouro, é a primeira coisa que está escrita na A. E na B existe uma frase escrita: em A existe uma armadilha. Eu sei que as duas são verdadeiras juntas ou as duas são falsas juntas. Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Onde está o tesouro? Para a gente saber onde está o tesouro, primeiro a gente tem que definir qual é a resposta do problema. A resposta do problema é que o A pode ser uma proposição dizendo tesouro em A, e o B é uma proposição que diz a mesma coisa, só que tesouro em B. A primeira frase diz que A ou B, pelo menos uma das arcas, tem o tesouro. E a segunda proposição está dizendo para a gente que em A existe uma armadilha, quer dizer, não tem tesouro em A. Negação. E eu sei, a única coisa verdadeira que eu sei é que essas duas coisas, as duas proposições aqui, ou são juntas verdadeiras ou são falsas juntas. Isso quer dizer que elas são equivalentes na lógica. Equivalentes na lógica, pessoal, mostra que são duas proposições em si e somente si, como você já viu. Só que a gente também disse que não existe esse conectivo na nossa linguagem. Como é que a gente vai escrever esse conectivo mesmo? A gente vai usar P implica em Q e ao mesmo tempo Q implica em P. Isso para regra da equivalência. Se as duas são equivalentes dessa forma, então a gente pode escrever assim, ó: o A ou B implica em não A e ao mesmo tempo o não A ou B, o não A implica em A ou B. Essa é a fórmula que a gente vai usar para resolver o problema. Por quê? Se eu fizer a tabela verdade dessa fórmula, ela vai me mostrar a resposta correta, tá? Eu vou adiantar para vocês, deixar como exercício para vocês fazerem a tabela, mas na tabela vocês vão ver que só tem uma linha, uma interpretação que é modelo, que é quando o A for falso e o B for verdadeiro. Essa é a única interpretação que faz essa fórmula ficar verdadeira, tá? Sendo essa a única interpretação, então mostra que esse modelo dá a resposta do problema, ou seja, o tesouro no fim está em B, tá? Então essa é uma ferramenta lógica que a gente poderia utilizar para resolver esse problema de semântica, tá bom? Com isso eu encerro esse vídeo. Ele fica como material adicional, além dos exercícios e dos textos que a gente vai colocar e da aula de dúvidas que eu vou fazer junto com vocês. Obrigado e até mais.